Olha, eu vou começar esse vídeo com um trechinho de uma reportagem da Glamour de 2021 que diz o seguinte: a estilista Jal Vieira tem se mostrado um fenômeno da moda. É só isso que eu posso dizer nesse Palma pra Elas. Eu tô muito feliz de receber a Jal aqui. Que prazer. Prazer meu, né? Fenômeno da moda? Pois é, menina, diz que sim, né? Você tem uma parceria já de alguns anos com uma marca que eu também tenho uma parceria e por isso que a gente se conecta e por isso que a gente pensou em trazer a Jal aqui para contar um pouquinho da história dela, porque você fez coleções para Marvel. Uau! Conta um pouquinho como começou essa relação e como foi criar isso junto com uma empresa tão incrível, né? Com um universo tão incrível. Na real, foi super surreal. O nosso namorinho, paquerinha, começou em 2019. No final de 2019, eles me procuraram. Disseram que já conheciam um pouco do meu trabalho na Casa de Criadores, que é onde eu desfilo. E queriam tentar entender como é que a gente podia trabalhar. Em 2020, a gente começou a conversar mais efetivamente sobre o projeto. E a ideia era desenvolver uma coleção que, a princípio, eu escolhesse a temática dentro do universo Marvel e que eu compusesse a equipe. Então, a Marvel me deu total liberdade para que eu criasse o que eu quisesse, com a proposta de que fossem 3 looks e que isso rodaria o mundo. E aí foi bizarro, assim, porque eu acho que eu não tinha noção da proporção que era esse trabalho. Eu lembro que quando eu recebi o convite eu fiquei incrédula, porque da realidade em que eu venho, isso seria impossível. Eu sou uma mulher vinda da periferia, da Brasilândia, aqui em São Paulo, e isso era muito distante, né? A Marvel ela faz parte da realidade e da história de todo mundo, mas me imaginar trabalhando em parceria com a Marvel, eu acho que eu jamais imaginaria. E aí a coleção, eu trabalhei Mulheres de Wakanda. Que legal. Foi porque, enfim, inúmeras representatividades ali dentro. E faz parte de uma iniciativa da própria Marvel, né? Sim, de diversidade. total, então é importante total. demais. Eu acho que foi um dos primeiros projetos assim relacionados à diversidade. E aqui no Brasil especificamente, né? E aí foi um projeto, eu acho que um dos projetos mais lindos que eu já participei. E aí com muitas simbologias, muitas conexões, a equipe foi 95% composta por pessoas negras. Isso é tão importante. Então é fazer também o capital girar entre essas pessoas. O meu trabalho ele tem uma preocupação estética, mas mais ainda social. Como é que eu faço dos meus acessos para outras pessoas, principalmente pessoas que se conectam com a minha história de alguma forma. Então esse foi o start. E aí depois a gente desenvolveu outros trabalhos juntos também. Muita coisa que eu quero saber, mas antes eu queria só lembrar que aqui no canal também tem um Palma pra Elas com a Andresa Delgado, que é incrível. A Andresa também conta um pouco da história dela e como ela saiu da periferia e se conectou com esse universo geek também. Ela que criou a Perifacom, então ela é incrível. Então assiste lá depois que esse vídeo terminar, tá? Não é pra sair agora, porque tem muita coisa pra gente conversar aqui com a Jal. Jal, você falou que foi uma coleção inspirada nas Mulheres de Wakanda. Se você não sabe o que é Wakanda, Wakanda é o universo do filme Pantera Negra, que é um filme muito importante pra Marvel, né? Que é um filme também que colocou representatividade dentro desse universo, que trouxe a figura do Chadwick Boseman, que infelizmente morreu de câncer, também, que foi um filme que fez muitas crianças negras se enxergarem na tela, fazerem parte de uma discussão que não incluía elas por muito tempo. Esse universo tão rico de Wakanda, eu imagino que te trouxe muita inspiração. Sim. Então, como foi para você conseguir colocar tudo isso, esse universo gigantesco, dentro de uma coleção relativamente pequena se você comparar com o tamanho do universo? Eu acho que o meu principal trabalho no que diz respeito à moda é desenvolvimento têxtil. Então as texturas que eu desenvolvo também contam histórias. Então a primeira coisa, eu já tinha assistido o filme, obviamente, mas aí eu tive que reassisti-lo e entender simbologias dentro desse filme que eu conseguiria transpor para a coleção. Assistir com um olhar diferente. Exatamente, e com um olhar mais focado também. Então a primeira coisa era entender que personagem que eu queria trabalhar.
Eu poderia ter trabalhado T'Challa, mas obviamente por uma conexão de quem eu sou, eu optei por trabalhar as mulheres de Wakanda. E aí você pensa, e aí começaram as simbologias. A erva coração, que é o que detém, que dá o poder ao T'Challa, né, o Pantera, ela é cultivada e ela é passada pela mão das mulheres. E as mulheres naquele povo, naquela estrutura, e não só naquele povo, mas também na nossa sociedade, estruturam a história daquela comunidade, daquele povo, de fato. Então, olha a importância das mulheres naquela história. E aí, transpondo para a nossa realidade, a importância da mulher negra na nossa história também. Então, a primeira simbologia veio de quem eu trabalharia, que eram as mulheres. Depois a erva coração, ela aparece na estamparia também, porque a erva coração, ela fazia uma conexão do próprio T'Challa, do povo e daquelas mulheres que cultivavam aquela planta. E aí, outras minúcias começaram a aparecer e aí foram nesses desenvolvimentos. Por exemplo, eu trabalhei a nervura em algumas peças, nervurização de algumas peças, e aí a tentativa de trabalhar a nervura era aparecer em páginas de livro. E aí as páginas de livro faziam uma referência a quem veio antes da gente, é uma história que ela precisa ser contada, ela precisa ser reverberada e ser lembrada para que a gente consiga construir a nossa história a partir desse passado. Como se você vestisse a história de outras pessoas? Exato, e aí a partir disso passasse a contar a minha história. Legal. Né? Então a nervura, por exemplo, apareceu assim. A estamparia, obviamente, ela apareceu principalmente da erva coração, e aí a erva coração eu dou um destaque muito forte para as raízes dela, raízes na ilustração de fato. Tem uma cena do filme que é logo quando eles começam a apresentar o que é a erva coração. E aí existe um foco muito grande na raiz. E aí a simbologia para mim é a raiz também desse povo, né? Dessa história, dessa ancestralidade. Então, uma das estamparias, que é uma estampa que vai bem estourada nas costas de uma das peças, é com essa ênfase. E aí vem nas costas porque vem como um escudo protetor do caminho que eu estou seguindo. Tudo pensado. Sim, sim. Tudo absolutamente pensado. Demais isso. E, por exemplo, as bolsas fazem referência a uma das armas da General, na verdade, né? Das Dora Milaje. Dora Milaje é o nome do exército feminino de Wakanda, porque o exército de Wakanda, ele é de mulheres, então também é uma mensagem importante que o filme traz. Total, assim. E como é que o filme, além de trazer a história daquele povo, dá ênfase na história das mulheres, na importância daquela comunidade, mas existe também uma coisa muito importante para mim, que é uma tentativa que eu faço no meu trabalho, que é trazer trazer pessoas pretas em condição de vitória, né? E não em condição de vulnerabilidade, como midiaticamente e historicamente isso é construído. Então, eu acho que como tomadoras de decisão. Exato. Eu acho que esse filme coloca muito isso, né? Então você vê o conselho ali várias vezes. A gente tá falando de filme de super-herói, muita gente pode achar que filme de super-herói é um filme de super-herói. Mas, claro que eu sou embaixadora da Marvel, claro que a Jal também trabalhou com a Marvel, a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Dá pra gente relacionar com vários assuntos do nosso dia. E quando você vê um conselho ali de um universo tendo que tomar decisões, um conselho exclusivamente de pessoas pretas com mulheres, isso é muito importante, a mensagem que isso passa é gigantesca, né? E cenas como, por exemplo, a General batendo de frente com seu marido em prol do que ela acreditava. Isso também é muito simbólico. Então o filme inteiro traz uma importância absurda. E aí na coleção o que eu tentei remeter foi isso. Então eu trabalhei com essa equipe que era uma equipe que eu já conhecia, e era uma equipe que estava comigo mesmo antes de eu ter qualquer grana para conseguir pagar a equipe no início da carreira. Então, para mim, era importante trazer essas pessoas que já tinham acreditado no meu trabalho anteriormente. Então, o filme ele tá ali, mas também tá de alguma forma impresso o que a gente vive em comunidade, em sociedade aqui. E aí, também o que eu quero de futuro, assim, não só para mim, mas para quem vai vir depois. Porque a gente, agora, nós somos as ancestrais de quem vai vir depois, né? Então, o que eu tô deixando aqui? Então, o meu trabalho ele é muito mais sobre o que eu transformo nesse universo, para além do que eu desenvolvo enquanto produto. Jal, você falou um pouco sobre de onde você veio, e quando a gente fala de moda, muitas vezes as pessoas associam moda a luxo. E aí você pensa, tá, então a gente está falando de dois extremos, dois lugares que talvez nunca se encontrassem. Como você
chegou na moda? O que era moda para você? Era algo tão distante da sua realidade? Você também enxergava a moda dessa maneira? Você mudou a maneira que você viu moda ao longo dos anos? Sim, total, Mari. Primeiro que é isso, era completamente distante de uma realidade, mas eu já ilustrava desde muito cedo, autodidata, sempre gostei muito. E aí um dia, acho que eu tinha uns 11 anos, eu vi um desfile na TV com a minha mãe, e aí eu falei, acho que eu quero tentar desenhar aquela roupa. Eu já fazia outras ilustrações e tentei. E aí eu fui tomando gosto por aquilo, mas entendendo também que aquele espaço não me pertencia, até porque eu não enxergava pessoas nem com histórias, nem fisicamente falando próximas das minhas, assim. E isso era muito bizarro, porque ao mesmo tempo que eu fui me apaixonando pela área, eu também fui criando uma resistência para me conectar com aquilo, porque eu não enxergava para mim, de fato. E é isso aqui, óbvio, né? Eu fui ficando um pouquinho mais velha e tal, e eu falei, olha, eu acho que realmente eu quero isso, mas como é que eu faço? Né? E aí eu consegui, eu fiz uma prova do Enem, passei, consegui uma bolsa no ProUni e consegui entrar numa das universidades de maior referência no país com relação ao curso de moda, né? Estudei ali, achei que o principal embate fosse entrar na faculdade, mas um dos maiores embates foi continuar nela, porque eu estava numa universidade extremamente elitizada, e enquanto eu escutava minhas colegas de classe combinando de ir para o Chile no final de semana, eu não tinha o dinheiro da minha passagem para estar ali na sala de aula. Foi quando esses dois extremos se encontraram, né? Sim, total, foi muito chocante. No meu primeiro semestre eu quis abandonar a faculdade de qualquer jeito. E eram 3 vagas, eu passei em segundo lugar. Então eu falei, cara, não, mas o sistema de alguma forma tenta podar a minha presença aqui. Então permanecer ali era uma forma de eu hackear mesmo esse sistema todo. Então eu continuei na faculdade, assim, foi um processo bem duro, mas foi um processo extremamente transformador. E de me enxergar como pertencente e merecedora daquele espaço que eu estava conquistando, sabe? Aí comecei a estagiar numa marca da São Paulo Fashion Week em 2010. Vieram outros embates também, morais inclusive, porque aí eu conheci a moda enquanto sistema, né? Uhum. E a moda em 2010, hoje a gente está engatinhando para uma transformação legal, mas em 2010 era uma moda que ainda bebia de fontes muito absurdas, né? Então aí eu saí da moda, e eu saí em 2016 não, 2015 eu acho. Saí, fiquei 4 anos parada, sem querer saber da moda, assim, porque eu não conseguia compactuar com o que eu via e com o que eu queria defender no meu trabalho. E aí, em 2019, eu recebi o convite do André Hidalgo de compor a Casa de Criadores, né, fazer parte dos estilistas da casa. E aí, foi uma decisão difícil, mas eu entendi que eu tinha muito o que dizer. E eu entendia também que aquele espaço que eu conseguiria, ele seria importante para que, de alguma forma, ainda que de uma maneira micro, mas que a longo prazo impactaria o macro, eu conseguiria, pelo menos ali naquele universo, transformar para o que eu acreditava, trazendo pessoas que pensavam como eu, e quando eu digo pensar como eu, num sentido de essência mesmo, sabe? Sim, do que era de origem, né? Do que era importante. Claro. O que a gente precisava debater, o que a gente precisava transformar naquele universo. E começar a enxergar mais pessoas próximas da gente, com histórias mais próximas da gente. Então, essa trajetória se deu assim. Falando sobre esse conflito entre esses dois extremos, e aí eu fico pensando, aquele olhar que muita gente tem sobre a moda, que é um olhar muito distante porque não conhece, porque pode ser um olhar preconceituoso de a moda é luxo. Sim, existe o mercado de luxo. Uhum. Existe o luxo dentro dessa discussão, mas onde você encontrou a sua moda? Você também tinha um pouco desse olhar? Como você foi mudando ou desenvolvendo o seu olhar em relação à moda? O que é a moda hoje pra Jal? Sim. Eu acho que a primeira coisa foi descolonizar meu olhar. Eu parei de buscar só as referências que eu tinha em sala de aula, que na maioria das vezes eram pessoas brancas europeias, cisgêneras, enfim, ricas. E eu comecei a ser muito questionadora. Nas minas aulas, as professoras, eu acho que não sei como é que elas me aguentavam, assim, porque eu questionava muito. Eu falava, por que você só está trazendo pessoas brancas para a sala? Por que só tem essas referências?
E aí eu comecei a buscar outras referências. E mesmo estando na moda, as minhas referências nunca foram só da moda. Sim. Tanto é que hoje em dia eu tenho mais referências da moda, pelas mulheres com as quais eu tenho seguido trajetória ali, acompanhado, dado suporte e vice-versa. Mas naquela época eu bebia de outras fontes para me inspirar. Então de cantoras que eu admirava muito, da minha mãe, que é uma cantora, uma artista, e que foi inclusive a responsável pela trilha sonora do fashion film da Marvel. Que demais. E aí, então eu comecei a buscar referências próximas das minhas. E entender que era possível sim contar não apenas a minha história, mas a história de quem tivesse uma proximidade com a mesma realidade que a minha. Claro. E de alguma forma entender que era possível fazer uma moda diferente, para além do que já existia no mercado. E naquela época que começava-se a se falar sobre afetividade nesse universo. Hoje eu acho que caiu um pouco em desuso essa palavra, mas naquela época a gente estava começando a engatinhar sobre uma moda que, para além de enxergar roupas, enxergava pessoas, né? Nos meus processos criativos, por exemplo, eu nunca, ou nos castings, enfim, eu nunca chego para uma modelo e falo, oi, desfila para mim, e acabou, é isso, desfilou bem, não desfilou. Normalmente os meus castings duram 1h30 com cada pessoa conversando, igual a gente está aqui. Nossa, A gente senta, bate um papo, eu conto qual que é a temática que eu estou pensando e eu tento entender, além da história dessa pessoa, no que ela se enxerga dentro desse tema. E aí teve uma coleção que foi muito importante em 2019, no final de 2019, foi a minha segunda coleção na Casa de Criadores, em que eu estava falando de um processo de ruptura, muito doloroso, enfim. E aí nesse processo, novamente, sentei com cada modelo ou com cada bailarina, porque era uma mistura de modelos com bailarinas, e tentei entender. E aí todo mundo estava passando por um processo de ruptura, fosse amorosa, familiar, de amizade, enfim. E aí na coleção, quando a gente apresentou na passarela, todas as modelos estavam chorando durante o desfile. E depois, quando acabou o desfile, e era um desfile que eu cantei, porque como eu estava falando da minha dor, não tinha outra pessoa para falar da minha dor. Então eu precisava falar ali de alguma forma, né? E aí é a dor, e aí tomar um cuidado com isso, porque é a dor de um lugar sentimental, de uma história que eu estava vivendo, mas fugindo dessa dor de colocar novamente um corpo preto em condição de vulnerabilidade, um corpo negro em condição de vulnerabilidade. E aí quando terminou o desfile, a gente já estava chorando, se entreolhando assim no desfile. Quando terminou o desfile, que a gente olhou para a plateia, todas as pessoas estavam chorando. E aí tocou de alguma forma, cada um de uma maneira, né? E aí eu entendi que era aquilo real, assim, que eu queria fazer. Aliás, já tinha entendido antes, mas eu acho que ver isso na minha frente... Isso é moda pra você? É alguma coisa que toca. Sim. Que conta alguma história. E mais do que isso, que de alguma forma transforma o nosso olhar e conecta. Eu preciso... no meu processo como um todo, e aí eu não tô falando só de uma questão profissional, tô falando pessoal, Claro. Me conectar com as pessoas, escutar, tentar entender o que você tem para dizer, de fato, sabe? Sim. Quando perguntar para uma pessoa, oi, você tá bem? É querer saber se ela está bem de verdade. Uhum. E aí é isso que eu tento imprimir no meu trabalho, porque na minha vida pessoal, eu sou essa pessoa, então eu não quero perder de vista essa Jal também no meu trabalho, sabe? Nossa, faz todo sentido. Eu me identifiquei muito com você agora, porque eu sempre digo que não dá pra você separar pessoal profissional. Sim. Não tem como. Quem eu sou como pessoa interfere em quem eu sou como profissional. Se eu sou uma boa pessoa, se eu trato as pessoas bem, que trabalham comigo, é óbvio que isso vai fazer diferença no meu dia a dia e, consequentemente, nos resultados que eu quero atingir, assim. Eu super acredito que pessoal e profissional se conectam, então é muito legal isso. E mais legal ainda... é quando você fala em achar sentido para o seu trabalho, né? Sim. Porque você já disse aqui na entrevista, eu acho que faz todo sentido, você também está abrindo portas. A sua coragem em enfrentar um lugar que disseram que você não podia ocupar na época, hoje é importante para outras pessoas. Então, nossa, eu tô amando essa entrevista, só queria dizer isso, tô amando. Agora me diz uma coisa, você hoje tem sua marca, você hoje tem a parceria com a Marvel, você chegou num lugar que eu imagino que não passou pela sua cabeça chegar um dia. Quais são os próximos passos? Eu acho que os próximos passos, na verdade tem um próximo passo que para mim ele é o principal, que é não me perder de vista nisso, né? E aí quando eu digo não me perder de vista é para além dos meus valores, tomar um cuidado para que projetos que cheguem, tão grandiosos quanto,
não me façam perder a mão. Sim. Então, acho que a minha principal preocupação, sempre manter o pé no chão. E aí, eu acho que o principal, assim, é conseguir começar a unir moda com projetos sociais. Eu venho do terceiro setor, né, além disso. Esse ano eu fui convidada como membro da Unesco em um projeto da Unesco Sochi Transcriativa, que é um projeto focado em transformação criativa. E aí a gente ainda vai desenrolar esses processos, mas ali eu já começo a enveredar um dos meus principais objetivos, que é começar a devolver, principalmente para a periferia, o que a periferia me deu, enquanto pessoa formada, enquanto criativa formada. Periferia, a quebrada onde eu nasci, e todas as quebradas, na verdade, são polos criativos gigantescos, e que reúnem absurdos talentos, que só tem uma diferença das demais pessoas: acesso. Né? Então, como é que a gente consegue inverter esse olhar e focar o olhar agora nos polos criativos dentro das comunidades, dentro da periferia, dentro da quebrada? E tentar, de alguma forma, usar o meu trabalho como ferramenta para isso. Então, fazer formações para pessoas que queiram aprender a costurar, a modelar, enfim, trabalhar com moda de uma maneira geral, devolver ferramentas que eu construí ali dentro e fora também dali, devolver para que essas pessoas também decidam o que elas queiram fazer com essas ferramentas. E aí eu acho que a minha principal preocupação agora é essa: unir o meu trabalho com trabalhos sociais, de transformação social de fato. Demais. E a última pergunta, porque eu tenho essa curiosidade: como você vê a moda hoje no Brasil e como você gostaria de ver a moda no Brasil? Tá muito distante uma coisa da outra? Eu acho que bastante ainda, na verdade. Eu acho que existem duas modas ainda no Brasil, né? Assim, para resumir. Eu acho que existe uma moda que ainda bebe muito da fonte de uma moda extremamente racista, extremamente gordofóbica e todas as fobias possíveis. E existe uma moda que é essa moda feita por pessoas que de fato estão preocupadas em transformar essa moda antiga. Então eu acho que existem dois polos ali extremos, e o que eu acho que gostaria é que fosse um polo único no sentido de visão, de preocupação, e de não pensar em fazer uma moda única exclusivamente por fazer roupa. O que essa história, mas o que essas coleções, o que esse trabalho tem para dizer, e mais do que isso, de onde ele vem, se as pessoas estão sendo remuneradas para isso, se elas estão sendo respeitadas, porque existe também uma confusão nessa moda antiga de: se eu estou te pagando, você é meu. Então, entender que moda que é essa, né, que as pessoas ainda bebem, que algumas pessoas ainda bebem dessa fonte, e entender como é que a gente que tem movimentado um outro olhar dentro da moda, que é essa moda preocupada, que é essa moda que remunera, que é essa moda que respeita, que olha no olho, como é que a gente faz com que isso se ramifique e se prolifere a ponto de alguma forma, a gente diminuir essa moda antiga, diminuir no sentido de quantidade mesmo, né, de alcance. Então, acho que a gente está longe do objetivo, de fato, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente já deu um primeiro passo. E esse primeiro passo diz muito respeito a essas corporalidades que estão realmente responsáveis com seus processos, com as pessoas que fazem parte do entorno, e entender que o que você faz aqui hoje vai reverberar em quem vai vir daqui 20 anos. Então, é nessa moda que eu estou focando. Jal, conheci o seu trabalho já, como eu disse, pela Marvel, e agora virei fã de quem você é. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por continuar forte e firme em quem você é, porque eu acho que esse é o grande valor, assim, da gente. Eu sempre defendo isso, e é muito legal quando eu encontro pessoas que também não querem perder a mão disso no trabalho, porque é muito fácil perder a mão, né? Quando a gente descobre várias coisas, a potência que a gente tem, muitas vezes a gente, sim, pode se perder do ser humano. Então, pensar em não fazer isso, se fortalecer para não fazer isso, trazer os seus junto com você, cara, isso é muito o que eu defendo. Então, eu tô muito feliz de ter te conhecido pessoalmente. Parabéns mesmo. Continue resistindo e brigando por essa moda que é tão importante. E é isso, tô muito feliz de ter recebido você aqui.
E eu vou deixar um espaço pra você dar tchau pra galera aí, fala suas redes e tal, fala pro pessoal te acompanhar e se joga. Começou a parte que eu fico com vergonha. Não é pra ficar com vergonha, não. É difícil, eu também tenho dificuldade de divulgar meu trabalho. Eu fico assim, ai, gente, não. Ai, sério, segue lá. Não, mas tem que ver. Mas, ó, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, é só seguir em todas as redes, tá como JAL, J-A-L, Vieira, brand de marca em inglês. E é isso, lá eu divido um pouco não só do meu trabalho, mas da minha visão de mundo. Demais, que é uma visão incrível. Então, já, obrigada mesmo. Obrigada a você, Mari. Obrigada a todos vocês que mais uma vez ficaram com a gente aqui nesse papo incrível do Palma pra Elas. Tem várias outras mulheres aqui no canal maravilhosas que vieram contar a história delas. Então, se você quiser continuar assistindo, procura lá, porque realmente tem histórias muito incríveis que elas dividiram e que podem, de repente, inspirar você aí do outro lado. Deixa comentário aqui, se inscreve, aquela coisa que vocês já sabem. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Falou, gente.